dos Paulos. Ó Senhor, queremos te agradecer por essa noite, esse final de tarde, início de noite, porque tu tem maná do céu para nós, Senhor. Que Nando possa ser usado por ti, Senhor, como um canal desimpedido, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos ouvir atentamente tudo o que tu tem para nós, sem nenhuma distração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graça e paz em Jesus, Igreja do Senhor, meus amados irmãos e irmãs. Amém? Esta ministração, irmãos, não tem nada a ver com os acontecimentos recentes aí de Israel. Pelo menos não da minha parte. O Senhor começou a falar sobre esse tema já faz algumas semanas. E na quarta e quinta-feira, o Espírito do Senhor já tinha finalizado. Os papéis já estavam impressos e guardados, antes então dos acontecimentos. Então não há aqui influência, pelo menos da minha parte, nenhuma influência desses acontecimentos em relação ao que será ministrado esta tarde aqui, já começo daqui a pouquinho de noite. Mas os irmãos vão perceber que sim, da parte do Senhor, de fato, Deus que sabe todas as coisas, não é? Aprove a Ele que fosse dessa maneira. Amém? Abra sua Bíblia, ou acompanhe aqui na tela, a nossa primeira leitura de hoje, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Marcos 10. Versículo 17, a partir do 17. Marcos 10, 17. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Amém? O versículo 10, que a gente acabou de ler, afirma, o primeiro versículo, né? Aqui está dito que esse homem correu ao encontro de Jesus e se ajoelhou diante de Jesus. E é certo que essa foi uma atitude de respeito
e aparentemente de quebrantamento daquele homem. Diferentemente de outros que encontraram com Jesus, que correram atrás de Jesus, que gritaram pelo nome de Jesus, aquele homem não estava enfermo. Ele não era cego, nem surdo, nem aleijado, não era leproso. Ele também não veio pedir por nenhum parente que estivesse precisando de socorro, e nem mesmo por um amigo. Mas a sua pergunta mostra que aquele homem estava inquieto no seu íntimo. Que farei para herdar a vida eterna? Perguntou ele. No decorrer da conversa, a gente fica sabendo que esse homem era um zeloso cumpridor da lei. Disse ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Logo depois que Jesus citou alguns dos mandamentos. Por esse motivo, os discípulos se escandalizaram quando ouviram a resposta de Jesus. Por que se escandalizaram? Porque na compreensão deles, aquele homem tinha tudo para ser salvo. Por que eles entendiam assim? Acompanhe agora a leitura de Levítico, capítulo 18, versículos 4 e 5, que fala da grande promessa que há na lei de Moisés. Eles conheciam isso, porque isso era a lei de Moisés. Levítico 18, 4 e 5. A promessa era essa: cumpram os meus juízos e guardem os meus estatutos, para andarem neles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Guardar quer dizer obedecer. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Irmãos, irmãs, essa era a justiça da lei. Simples assim. Cumpra os mandamentos e você será salvo. É simples, não é? Parece que não é tão difícil ser salvo. Cumpra os mandamentos e você será salvo. Como se não bastasse o fato dele ser um zeloso, aparentemente cumpridor da lei, além de tudo ele era rico. E não está dito no texto que ele roubou ou enganou os outros, como Zaqueu. Então, ou por trabalhar duro, ou por ter recebido uma herança, ele tinha muitas posses. Naquela época, a riqueza conseguida de forma honesta era sinônimo da bênção de Deus. Então, qual o problema daquele homem? Aquele homem queria saber como herdar a vida eterna. E esta palavra significa como ter direito à vida eterna. Como ter crédito suficiente para acessar a vida eterna por si mesmo, pelos seus méritos. Essa foi a pergunta dele. Aí eu pergunto para vocês, será que Jesus disse para ele todos os mandamentos? Sim ou não? Vocês estão em dúvida. De propósito, os 2 maiores mandamentos não foram citados por Jesus. De propósito. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Jesus não falou desses mandamentos para ele. Mas a orientação final de Jesus para aquele homem buscou tratar exatamente com essas 2 questões. Porque aquele homem não cumpria nenhum desses 2 mandamentos. Ele amava a sua riqueza mais do que a Deus. Ele confiava nos seus bens. Ele era escravo daquilo que possuía. E por causa disso, ele não abençoava os outros como poderia abençoar. Vocês entenderam? Nesse ponto aqui eu encerro a explicação sobre a situação específica desse homem, para entrar no foco principal da nossa meditação de hoje. Mas antes, fecha seus olhos,
Vamos orar mais um pouco então. Pai bendito, o Senhor nos chamou para ser da sua família. E o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e um Pai que cuida dos seus filhos. O Senhor tem direção para nós no nosso dia a dia e quer falar aos nossos corações hoje à noite. A cada um de nós, começando por mim mesmo, com quem o Senhor tem falado já sobre esse tema nas últimas semanas. Nós pedimos da parte do seu Espírito a graça do Senhor iluminar os olhos do nosso entendimento. Por favor, abra os nossos olhos para compreender a tua palavra, para receber a tua instrução e encorajamento e talvez repreensão também, Senhor. Porque como Pai extremoso e amoroso, o Senhor deseja que cada um dos seus filhos e filhas sejam salvos. Nós oramos em nome de Jesus. Os discípulos perguntaram a Jesus, e isso está no versículo 26 em diante, sendo assim, quem pode ser salvo? Embora eles tenham perguntado quem pode ser salvo, na verdade, eles queriam saber quem pode salvar a si mesmo. E a resposta de Jesus foi contundente, direta, clara, absoluta. A resposta de Jesus foi: para os seres humanos é impossível. Será que você pode repetir? Para os seres humanos é impossível. Agora vamos tornar isso um pouco mais pessoal. Para mim é impossível. É impossível me salvar por mim mesmo. Nem aquele homem e nem ninguém, nenhum de nós, pode salvar a si mesmo. Por quê? Porque jamais houve um homem que tenha cumprido toda a lei, exceto Jesus, de maneira que pudesse ter direito à salvação. Você está entendendo? Eu creio que a maioria de nós sabemos, mas não custa a gente recordar. Qual é a situação de cada homem, de cada mulher diante de Deus? Acompanhe na sua Bíblia ou aqui na tela os textos, os próximos 3 textos que eu vou ler. O primeiro deles está em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. A partir do versículo 10. Vamos ler o 10, o 11 e o 12 e depois o 23. Romanos 3, 10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E o versículo 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Algumas versões dizem, e estão destituídos da glória de Deus. Foram afastados da presença de Deus. O próximo texto, Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. Efésios 2, de 1 a 3, que diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E o próximo texto é Colossenses capítulo 1, versículo 21, onde a gente pode ler: Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês.
Eu terminei esquecendo, passei. Esta está na minha aqui na NVI. Você colocou NAA aí, mas está aqui na. Hein? Pode colocar, a gente lê de novo. Está na NVI aqui. Pronto? Vou ler de novo. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. Uau! Eu vou fazer uma comparação para a gente entender melhor a gravidade da nossa situação. Lembram aqueles 3 amigos de Daniel? Quando eles chegaram lá na Babilônia, o nome deles foi mudado. E é o nome que a gente conhece, é o nome mudado. Sadraque, Mesaque e Abednego não eram os nomes originais dele, né? Mas foi o nome que eles receberam e entre nós terminou sendo o nome que a gente conhece mais. Pois bem, esses 3 homens eram judeus e eles foram trazidos para a Babilônia pelas tropas do rei Nabucodonosor. Lá na Babilônia, depois de alguns anos, eles se tornaram autoridades e passaram a ser administradores da província da Babilônia. A capital, né, daquele império, eles se tornaram administradores da província da Babilônia. Um dia, o rei Nonô construiu, ninguém queria ser íntimo desse homem, né? Construiu uma grande estátua. A Bíblia diz que tinha 27 metros de altura essa estátua. E ordenou que todos deveriam se dobrar diante da estátua quando as trombetas tocassem. Vocês sabem a história. Os 3 jovens se recusaram a obedecer ao poderoso rei Nabucodonosor. O restante a gente vai ler em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículos de 19 a 21. Depois que eles se recusaram, entra aqui o versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas, e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Estavam amarrados fortemente, jogados dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes mais do que de costume. Não era uma fogueira, era uma fornalha. Uma estrutura, não sei se de cerâmica ou de ferro, mas uma estrutura que tinha uma porta. Jogados lá dentro. Eu pergunto, nessa condição, quem poderia salvar a si mesmo? Uma situação muito semelhante à nossa em relação a Deus. De acordo com os textos que a gente leu antes, Romanos, Efésios e Colossenses, todos os seres humanos, que inclui eu e você, estavam, mas estão, os que não estão em Cristo, estão separados de Deus e mortos em delitos e pecados. São escravos do pecado e do diabo. Pecam porque não conhecem a vontade de Deus. É verdade. Mas pecam muito mais porque amam o pecado, como foi conosco. Por isso são inimigos de Deus e merecedores do justo castigo de Deus. Que castigo é esse? A morte eterna. Nessa condição, quem pode salvar a si mesmo? Portanto, a resposta que Jesus deu aos discípulos tinha que ser essa mesmo. Para os seres humanos é impossível. Mas ele completou em seguida, glória a Deus, e disse, contudo, não é impossível para Deus. Porque para Deus, tudo é possível. É verdade, é possível, mas custou muito caro.
Ele mesmo, Jesus, foi à cruz para morrer no meu lugar, no teu lugar. No teu lugar. Para pagar pelos nossos pecados. Para receber no seu corpo e na sua alma, porque não foi só no corpo, na alma também, o castigo que era meu, era seu, era de cada ser humano. Fernando, você está dizendo que foi na alma? Como que foi na alma? Vocês estão lembrados de Jesus no Getsêmani? O que ele disse aos discípulos? A minha alma está profundamente angustiada. Fiquem aqui e orem comigo. Às vezes, abrindo um parênteses, a gente está de alma angustiada e quer fazer diferente de Jesus. Ele estava angustiado e pediu ajuda. O que eles vão pensar de mim se eu pedir ajuda, se eu disser que eu estou angustiado? Ora, eles vão pensar que eu estou angustiado e eu preciso de ajuda. Naquela final de tarde, Jesus teve que continuar orando sozinho, porque isso fazia parte da sua angústia de alma. Mas eu e você não precisamos estar sozinhos na angústia de alma. Amém? Fazia parte da angústia, daquele momento de levar sobre si tudo que era pecado nosso. Ele também sofreu as consequências na sua alma e ele precisou orar sozinho. Mas eu e você não precisamos. Amém? Por causa disso, por causa do que ele fez, por causa daquilo que tomou sobre si o que era nosso. A história de pecado e condenação de uma pessoa pode se transformar numa história de reconciliação com Deus e salvação. Todo homem e toda mulher que se arrepende e entrega o governo da sua vida a Jesus, recebe uma nova vida. E nessa nova vida está incluído o perdão dos pecados, a adoção como filho, como filha na família de Deus e a salvação. Amém? Mas ouça com atenção. Além de receber uma nova vida, a pessoa que se converte é também convocada para uma nova maneira de viver. Escrevendo aos Coríntios, Paulo afirmou o seguinte, 2 Coríntios 5,15. E ele, Jesus, morreu por todos. No texto original não tem esse Jesus, eu é que estou colocando, né, porque eu tirei o texto da segunda carta, mas Paulo está falando de Jesus. E ele, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Queridos irmãos e irmãs, e você que está nos visitando aqui esta tarde e noite, a nova vida é essencialmente espiritual, mas não da maneira que muitas vezes a gente pensa. Essa nova vida não se trata apenas de fazer algumas coisas que a gente não fazia antes, do tipo participar do culto, ir no encontro do grupo e coisas parecidas. Também não se trata apenas de incluir na nossa rotina algumas práticas que a gente não tinha antes. Ler a Bíblia, orar, jejuar. Porque o homem rico tinha práticas religiosas boas, mas continuava vivendo para si mesmo. Vocês estão entendendo? Essas novas práticas, é claro, elas são importantes, mas essa não é a essência da nova vida. A nova vida é viver para Jesus e não para si mesmo. Agora pense um pouco. Responda para você, não precisa responder para mim. Você vive assim? O meu silêncio é de propósito, para que a pergunta possa ecoar. Você vive assim, para Cristo, tendo recebido a graça conquistada por Ele?
levando sobre si mesmo o que era para eu e você levarmos. Sobre seu corpo e sobre sua alma. Você vive assim? E mais, essa vida de viver para Cristo e não mais para si mesmo, será que é possível esse estilo de vida? Como a gente pode viver a vida desta maneira? Eu vou responder, mas antes de responder essas perguntas, é necessário que outra pergunta seja feita. É possível alguém perder a salvação? Sim. Infelizmente, é possível. Falando aos seus discípulos, Jesus disse, eu vou citar um texto de Mateus e outro de Lucas, e uma parte da carta de Paulo a Timóteo. Mateus 24, 12, Jesus está falando com os seus discípulos, homens convertidos. Jesus disse, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Agora Lucas 21, 34, a primeira parte do versículo 34. Está falando para os discípulos, olhando nos olhos deles, e disse para eles, homens convertidos, tenham cuidado, para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. Eu e você imediatamente desprezamos as duas primeiras partes, orgia e embriaguez. Não tem nada a ver com a minha vida, com a tua vida, eu acredito. Mas Jesus também colocou cuidado, para que o coração de vocês não fique sobrecarregado com as consequências das preocupações deste mundo. E Paulo, escrevendo a Timóteo, também falou dos tempos que nós já estamos vivendo. 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito, está falando do Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Meus irmãos e irmãs, apostatar significa abandonar, significa negar, significa deixar para trás, virar as costas. Apostatar é uma ação do homem, nunca de Deus. Deus não apostata de nós. Apostatar é uma ação dos homens. Como isso pode acontecer? Eu posso lhe garantir que não é uma surpresa, que não é assim, você está andando normal, cheio de Deus, do Espírito Santo, pá, apostatou. Não. Dobrou uma esquina, apostatou. Não. De jeito nenhum. Mas acontece. Os 3 amigos de Daniel estavam muito longe de casa. E não foi escolha deles. Não foi um pacote turístico que eles compraram para a Babilônia. Na corte real da Babilônia, vivendo uma cultura diferente, com leis e prática e idiomas diferentes, eles saíram da posição de escravos e se tornaram autoridades poderosas, abaixo apenas do rei Nonô. Por outro lado, o rei Nabucodonosor tinha o poder de vida e morte sobre qualquer pessoa. Nesse cenário, por que não abrir mão de algumas convicções? Nesse cenário, por que não se dobrar só uma vez diante da estátua e vida que segue? Permaneciam autoridades. Depois era só pedir perdão a Deus. E ficaria tudo bem. Será? Esse tipo de pensamento, de onde vem? De Deus ou do diabo? Como ouvimos no domingo passado.
De onde vem essa sugestão? De Deus ou do diabo? É assim que começa uma apostasia, dando ouvidos a espíritos enganadores, como Paulo escreveu a Timóteo. Abrindo mão da fé para não perder alguma coisa, ou para ganhar mais alguma coisa, ou para ter algum prazer. Pecando deliberadamente, continuadamente, e forçando a barra para cima da graça de Deus. Escreveu Paulo aos Romanos: e então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Nesse caminho de apostasia, que não começa apostatando, começa dando ouvido a espíritos enganadores, sugestões do diabo. Eu estou nessa posição de honra, eu estou glorificando a Deus. Se eu pecar só um pouquinho, seja mentir, seja dobrar diante de uma estátua, seja fazer qualquer coisa que o Espírito de Deus diz a mim e a você que não deve ser feita. Se eu não fizer isso, eu vou perder, Deus não vai ser glorificado. Uau! Que pensamento do inferno esse. Nesse caminho, o próximo passo é começar a relativizar as convicções e a fé. Então, pensamentos como esses que eu vou dizer aqui. Isso não pode ser tão sério, tão pesado. Deus é amor. Outro, Deus quer o meu bem e não o meu mal. Eu estou feliz assim. Que mal pode haver nisso? Outro, gente, o mundo mudou. A gente tem que se adaptar. Outro ainda. A maioria das pessoas faz assim. Por que não posso fazer também? Será que todo mundo vai para o inferno? Infelizmente, o passo seguinte, para quem segue nesse caminho, é a apostasia e a perda da salvação. Essa é a consequência desastrosa de uma vida centrada em si mesmo. Não é à toa que Jesus mandou Paulo escrever, o Espírito de Deus mandou Paulo escrever que Jesus morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. É porque se continuamos vivendo para nós mesmos, a consequência é essa. Nenhum homem, mulher quebrantado, temente a Deus, vai apostatar da fé. Não vai. Não vai, porque é temente a Deus. Porque pede socorro na dificuldade, porque confessa pecado, vai para a luz. Porque não está preocupado em angariar a aceitação do mundo, da sociedade, mas sim de Deus. Você pode dizer amém? É por isso que Jesus disse, mandou Paulo escrever, escreva, porque eu morri por vocês, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Volto a dizer, nenhum homem, nenhuma mulher, discípulo de Cristo, quebrantado, temente a Deus, que anda aos pés do Senhor, não vai apostatar. Jamais. Jamais. Mas se você ainda está vivendo para si mesmo, é hora de começar a temer esse estilo de vida. Nós precisamos decidir firmemente que vamos viver para Jesus e não para nós mesmos. Custe o que custar. Doa o que doer. Será que isso é possível? Jesus deu a receita. Ele disse assim, aquele que ficar firme até o fim, esse será salvo. Amém?
Aquele que ficar firme até o fim, esse será salvo. Mateus 24, 13. Nós estamos entrando na parte final dessa meditação. E a partir de agora eu quero me concentrar em responder a uma pergunta. Como podemos ficar firmes até o fim, vivendo para Jesus? É isso que a gente precisa. Porque há muitas maneiras de se perder, mas há uma de ficar firme até o fim. Como eu disse antes, a nova vida que uma pessoa recebe de Deus após a sua conversão é uma vida essencialmente espiritual. Mas isso quer dizer que a força, a sabedoria, a inteligência e as estratégias que essa pessoa aprendeu antes de se converter não servem para nada. São completamente ineficazes para viver essa nova vida. Pode funcionar no trabalho, pode funcionar em um bocado de lugar, desde que não sejam atividades reprovadas por Deus, podem ser estratégias que a gente continua usando no trabalho. Mas para viver esta nova vida, são completamente ineficazes. Por outro lado, Deus nos deu recursos poderosos. Eu vou falar de 3 aqui. O primeiro deles é a fé. Escreveu João, o apóstolo, na sua primeira carta, 1 João 5, 4 e 5. João escreveu assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? A fé é um presente de Deus para aquele e aquela que se converteu. Sem nunca ter visto Jesus, a pessoa crê que Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo, viveu uma vida sem pecado, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e agora está glorificado no céu. E um dia voltará para julgar o mundo. Você crê? Você crê nisso? Guarde a sua fé pura. Não abra mão dela. Não relativize. Não troque por nada. Compartilhe com outras pessoas. Não tenha medo de ser autêntico, autêntica, discípula de Cristo. Se tiver que perder o emprego, que perca. Porque o Senhor cuida de nós. Irmãos, na palavra de Deus está escrito: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Essa palavra é verdadeira. Um dia eu vi uma pessoa que infelizmente apostatou dizer assim: isso foi Davi. Dizendo, isso foi Davi que nunca viu um justo desamparado. E a pessoa disse assim: eu mesmo já vi. Eu prefiro continuar acreditando na palavra. Não estou dizendo que nunca vi uma pessoa desamparada, ou uma pessoa mendigar o pão, mas a promessa é um justo. O que é um justo? Alguém justificado, alguém que anda aos pés de Cristo, alguém que teme a Deus. Nunca vi, nunca vi. Olha que eu e a Lu já passamos por grandes apertos financeiros. Tínhamos uma empresa que faliu, não tínhamos recursos, mas nunca ficamos desamparados. O Senhor fazia multiplicar o pouco que a gente tinha, o pouco que a gente recebia. Nunca vi, eu nunca vi um filho de Deus, uma filha de Deus, desamparado, mendigando o pão. Eu nunca vi. Não abra mão da sua fé, não relativize, não troque por nada. Compartilhe com outras pessoas, porque isso vai fortalecer você. O segundo recurso poderoso que o nosso Pai nos deu é exatamente a sua palavra.
A palavra de Deus nos torna sábios para a salvação em Jesus. Porque por meio da palavra, a fé é gerada em nossos corações. Se a fé é fundamental e importante, a palavra é o combustível da fé. É quem faz gerar e alimenta a sua e a minha fé. Ela nos torna sábios para a salvação, porque por meio dela a fé é gerada em nossos corações. A palavra de Deus é o farol de Deus para nós. Uma vez que através dela nós conhecemos o caminho, conhecemos a vontade de Deus. E é por meio da palavra que o Espírito fala conosco. Amém? Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus não vai de encontro à sua palavra. Deus se agrada de ser questionado por um filho, por uma filha, a respeito da sua palavra. Pai, o Senhor disse que é o meu pastor, porque eu sou a sua ovelha. Não é? Um bode não pode dizer para o pastor, você é meu pastor. Não, não sou, você é um bode. Mas se você é ovelha, você pode dizer para o pastor, o Senhor disse que, sendo o meu pastor, nada me faltará. Você pode falar isso, se você é ovelha. Você pode falar isso. Deus não se incomoda de ser demandado nisso. Ao contrário, Ele se agrada. Você só vai falar isso para Deus se há fé no seu coração. Se crê que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Além disso, esta palavra, ela é viva e eficaz. Ela nos ajuda a discernir o que é da alma e o que é de Deus. Domingo passado, o Paulinho nos falou. Quanta coisa estranha, esquisita, pensamentos, sentimentos, emoções horrorosos passa na sua cabeça, na minha cabeça, num dia, num único dia. De onde vem isso? A palavra de Deus, ela é mais cortante do que espada de dois gumes. A palavra de Deus nos repreende e também nos encoraja. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de vida. Amados, eu leio, oro, medito e estudo a palavra desde a minha conversão há 41 anos atrás. E eu posso garantir, embora ela seja a mesma, e graças a Deus por isso, ela se renova sempre. É um gotejar da vida do Pai sobre nós. Você está se expondo à palavra de Deus ou está fugindo dela? É por esse motivo que Jesus nos repreende, dizendo, Mateus 22, 29, o erro de vocês está no fato de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Meus irmãos, há tantas vozes falando, cuidado com o anticristo, cuidado com o anticristo. Eu posso garantir a você que você não vai ser enganado por nenhum anticristo se a palavra de Deus habitar ricamente no seu coração. O livro de Apocalipse não é um livro sobre o anticristo, é um livro sobre a volta de Cristo, sobre o governo de Cristo, sobre a autoridade de Cristo e sobre a destruição do anticristo. Amém? Nós também recebemos o Espírito Santo, e esse é o terceiro e mais importante dos recursos. Falei em fé, palavra e agora o Espírito Santo. Na verdade, Deus nos tornou habitação do Espírito Santo, casa onde Ele mora. Alexandre, você é casa. Audrey, casa. Meninas, casa, casa onde Ele mora. O poderoso Espírito Santo está dentro de cada discípulo para nos ensinar, para nos corrigir e, finalmente, para nos guiar. Você não gostaria de ter alguém assim, como seu amigo mais próximo? Pois Ele é. Jesus disse o seguinte para os seus discípulos,
quando eles souberam que Jesus estava de partida e ia embora, eles ficaram tristes. Quem não ficaria? Gozar da intimidade daquele homem, Deus na terra, tudo santo na vida daquele homem, tudo santo, no sentido, não daquela auréola na cabeça dele, mas no seu sorriso de acolhimento, nos seus olhos de repreensão para os religiosos, que só queriam atrapalhar a vida dos outros. Pois ele falou, eu vou embora. Assim, nem avisou. Já vem dizendo que vai embora. Eles ficaram tristes, é claro. Mas Jesus disse para eles o seguinte, João 16, 13. Jesus estava falando do Espírito Santo para eles e disse, ele, o Espírito Santo, João 16, 7. Jesus disse assim, eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Irmãos, talvez como eu, você muitas vezes tenha pensado, como eu gostaria de ter caminhado com Jesus, de ter comido com Ele, passado uma noite em claro com Ele, batendo papo, tirando dúvida. Como eu, possivelmente você já pensou isso muitas vezes. Eles tinham isso, e Jesus falou, eu vou embora. Mas o Senhor disse, é melhor para vocês que eu vá. É claro, eles não entenderam, mas nós estamos na condição de entender, porque Jesus era humano, físico, não ocupava 2 lugares no espaço, se mandava 2 pregar ali, 2 pregar ali, 2 pregar ali, eles iam, eles 2, mas Jesus não estava com eles. Mas o Espírito habita dentro. Se vai 2 ali, o Espírito está com eles. E 2 lá na China também está com eles. Eu não sei como é que é isso, mas é Deus. Deus, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, pessoalmente. Então, nós podemos passar uma noite conversando com o Espírito Santo, ouvindo, perguntando, e Ele vai responder na palavra, mas precisamos, não é um sorteio, precisamos uma vida de conhecer, de ter intimidade. Você diz amém? A sua qualificação, aquela que Jesus deu, Consolador, Paráclitos, né? Já sabemos, significa ajudador, conselheiro, intercessor. Em outras palavras, grande amigo. E mora dentro. E está com cada um dos crentes, dos discípulos, em toda situação e em todo lugar. Nós precisamos urgentemente aprender a ser guiados pelo Espírito Santo. Ouvir sua voz e obedecer. Porque é Ele quem comunica a voz de Deus dentro de nós. Ainda falando sobre o Espírito Santo, para os discípulos naquele final de tarde, Jesus afirmou o seguinte, João 16, 13. Ele, o Espírito Santo, não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Porém, muito acima disso, é o Espírito Santo quem concede poder para o Espírito, para o discípulo, vencer o eu, o mundo e o diabo. É o Espírito Santo que concede poder para que você e eu vençamos o eu, o mundo e o diabo. Sem o Espírito Santo não adiantaria ler a palavra de Deus, porque não haveria revelação. Sem o Espírito Santo não haveria convicção para seguir a Deus. Deus, de tal maneira, pelo Espírito, trabalha em seus filhos e filhas,
que depois de caminhar com Ele um tempo, nós temos mais convicção da sua existência e do seu poder do que do chão que a gente pisa. Sim ou não? Porque esse chão vai deixar de existir, mas Deus jamais. É o Espírito quem concede poder. E viver para Jesus uma vida de forma intensa, avivada e firme é um poder dado pelo Espírito Santo. Uma vida crescendo na fé. Como? Por meio da comunhão e da amizade crescente com Ele. É possível. Acompanhem com atenção as próximas 3 leituras, um versículo de cada. Começando com 1 Coríntios 14, aqui são 2 versículos, 2 e 4. 1 Coríntios 14, 2 e 4. Quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. O que fala em línguas a si mesmo edifica. Ora, não apenas habitando em nós, mas nos chamando a participar da própria edificação nossa. De que maneira? Orando em línguas. Na grande maioria das vezes você vai orar em línguas e não vai entender nada. Não tem problema. Está havendo ali uma edificação de si mesmo. É o Espírito de Deus que está fazendo, mas você e eu estamos participando. Essa edificação não acontece com a gente dormindo ali, ó. Não é assim. Porque Deus resolveu que não era desse jeito que Ele ia trabalhar dentro de nós. O trabalho dele dentro de nós é com a nossa cooperação. Não adianta você deitar em cima da Bíblia, não vai aprender nada. Tem que abrir e ler. Não é verdade? Do mesmo jeito, esta edificação aqui, é necessário que você ore em línguas. Próximo texto, Romanos 8, 26. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você já leu a carta de Tiago, certamente. E lá você encontrou que nós pedimos e não recebemos. Por um único motivo. Por quê? Porque pedimos mal. Essa é uma característica nossa. Nós pedimos mal. Nós pedimos muitas vezes de maneira egoísta, sem considerar todo o cenário. Nós pedimos a solução para a nossa situação. E aí a gente pode falar dias e essa oração não vai ser respondida. Mas então, a palavra nos garante que se você ora em línguas, o Espírito está intercedendo por você. Enquanto você ora em línguas, está havendo uma edificação pessoal, mas também está sendo feita uma oração perfeita. Porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus sabe orar como convém, porque Ele conhece as nossas necessidades e Ele é Deus. Então, enquanto estamos orando em línguas, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu e você não entendemos, mas Ele está fazendo orações perfeitas diante do trono do Pai. E essas orações serão respondidas. Porque 1 João capítulo 5 diz que se a gente pedir segundo a vontade de Deus, nós sabemos que Deus nos ouve e que vai responder às nossas orações. Amém? Terceiro texto, Efésios 6,18. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Em todo o tempo. A oração em línguas pode ser feita em qualquer lugar. Em todo o tempo. Não, mas olha, eu trabalho numa fábrica, é assim, não posso, mas pode orar em língua. Até na ressonância, né, Paulão? Depois você conta essa. Porque quando a gente ora em língua, o nosso pensamento humano está livre para continuar pensando. Um dia lá em casa, ministrando com alguns irmãos a respeito dos princípios elementares da fé, estávamos
naquele dia, falando sobre oração em línguas, batismo no Espírito Santo e oração em línguas. E quando a gente começou a orar, tranquilo, normal, oramos. Então, quando terminou, um dos irmãos, eu queria falar. E eu falei, fala, irmão. Aí ele disse assim, eu estou orando em línguas. Eu sei que eu orei em línguas. Ele se foi, porque eu comecei a orar umas palavras que eu não entendia, e o meu pensamento estava pensando outra coisa. Então não podia ser eu. Não podia ser eu. É verdade. Nós podemos orar em línguas em todo o tempo. Olha, presta atenção. E ao fazer isso, estamos edificando a nós mesmos. E o Espírito de Deus está fazendo orações perfeitas a favor de nós mesmos diante do Pai. Ore em línguas em todo o tempo. Orar em línguas é uma arma de defesa e de ataque. Orar em línguas é permitir que o Espírito Santo ore em nosso lugar. Orações perfeitas, orações que chegam a Deus e que são respondidas. Orar em línguas é edificar a si mesmo poderosamente. Sabe aquele pensamento ruim que insiste em voltar? Aquele pecado que, vez após vez, lhe derrota? Aquela ansiedade que quer lhe sufocar, aquele medo que quer lhe paralisar, aquela murmuração que não lhe abandona. Irmão, irmã, ore em línguas. Em todo o tempo, persevere nisso. E você vai começar a ver essa situação mudar. O Espírito Santo vai lhe falar e vai lhe dar poder para obedecer. Eu posso lhe garantir. Sim, respondendo à pergunta que ficou sem resposta, é possível viver para Jesus e não para nós. É possível perseverar até o fim e ser salvo. Num processo crescente de entrega, consagração e amizade com o Espírito Santo, aprendendo a ouvir a sua voz e a obedecer. Amém? Esse é o seu desejo? Diga isso para Jesus agora. Feche os seus olhos. Diga isso para Jesus agora. Se esse é o seu desejo, de perseverar até o fim, de viver para Jesus, doa o que doer. Diga isso para o Senhor Jesus. E seja um mordomo dos recursos que Ele colocou, da fé que não pode ser relativizada, que não pode ser negociada, que não pode ser trocada por nada, da palavra que é lâmpada, que é luz, que é direção, que traz ordenamento, correção, encorajamento e, finalmente, da intimidade com o Espírito Santo, desta amizade crescente, desta comunhão maravilhosa, incomparável e insuperável. Você pode também, é uma sugestão que eu lhe dou, uma orientação até, começar a praticar oração em línguas agora. Se você ora em línguas, comece a orar agora. Não eleve a sua voz acima de nenhuma outra voz, mas ore em língua de maneira audível, não no pensamento, de maneira audível, mas sem elevar a sua voz. Ore, irmão, ore, irmã. Fica em pé. Se você pode, fica em pé agora. E continua orando em línguas. Feche os seus olhos. Continua orando em línguas. Conversa com o Espírito Santo em línguas. Em línguas. Em línguas. Ore que tamalachore. Ere asike talamarachara. Ere asoko tamalasare que tamalasere cantará. Oh, jachakete tamala. Ene que tenemalasuri cantará.
Aleluia. Continua orando mais um pouco em língua. Continua orando. Aleluia. Continua, deixa o Senhor fluir. Vem cá, Pedro, por favor. Ajuda a gente aqui. Aleluia. Ó Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Manifestasse mais uma vez a tua misericórdia sobre nós, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu quero mais de ti, Jesus. Mais de ti, mais de ti, mais de ti. Eu quero mais de ti, Jesus. Mais uma vez, faça essa oração nessa noite. Declara mais de ti, Senhor Jesus. Mais de ti. Mais de ti. Eu quero mais de ti, Jesus. Aleluia, mais de ti. Mais de ti. Mais de ti. Eu quero mais de ti, Jesus. Mais de tua presença. Mais de tua presença, Jesus. Mais de tua presença. Mais de tua presença, Jesus. Mais de ti, Jesus. Mais de ti, Jesus. Mais de ti, Jesus. Mais uma vez, mais de tua presença. Mais de tua presença, Jesus. Mais de tua presença, Jesus. Mais de ti, Jesus. Mais de ti, Jesus. Mais de ti, Jesus. Aleluia, mais de ti. Mais de ti. Mais de ti. Eu quero mais de ti, Jesus. Muito mais, Senhor. Oh, Jesus. Mais de ti. Mais de ti. Eu quero mais de ti, Jesus. Eu quero
mais de ti. Aleluia. Começa a orar em línguas. Volta a orar em línguas. Agora tu pode aumentar a tua voz. Pode orar em voz alta, não tem problema. Começa a orar em línguas. Vamos encher esse local. Encher esse lugar da presença do Senhor, da manifestação da presença do Senhor. Começa a orar em línguas. Pode orar em línguas para a tua própria edificação. Não te preocupas com interpretação. Aleluia. Fala conosco, Senhor. Continua falando. Continua falando conosco, Senhor. Se o Senhor der interpretação para essa língua para alguém, pode falar. Pode falar. No teu lugar. De ti, Jesus. Somente a igreja, mais, aleluia, mais de ti, Senhor. Mais de ti, mais de ti, eu quero mais. De ti, Jesus. Mais, igreja, declare. Mais de ti. Mais de ti. Eu quero mais de ti, Jesus. Queremos mais nesta noite, Senhor. Mais de ti, aleluia. Mais de ti, mais de ti. Eu quero mais de ti, Jesus. Todos os homens podemos cantar mais de ti. Mais de ti. Mais de ti. Eu quero mais de ti, Jesus.
as mulheres, mais de ti. Cante para Ele, mais de ti. Aleluia, eu quero mais. Faz essa oração. Eu quero mais de ti, Jesus. Aleluia. Deixa eu dizer um negócio para você. O melhor, queridos, é que isso não acaba aqui. Não fica no teu coração, como eu queria ficar aqui ainda, os irmãos tocando e eu. Melhor é que isso não acaba aqui, porque o Espírito Santo habita em você. Isso que você experimentou aqui, no final desse encontro, a presença do Senhor se manifestando, essa mesma manifestação pode se manifestar contigo no teu quarto. Paulo, mas lá não tem Alexandre, nem Jojó, nem os irmãos, nem Pedro. Não precisa disso. O Espírito Santo habita em ti. Pode haver a manifestação da presença do Senhor no teu quarto. No teu quarto. Agora, deixa eu dizer outra coisa para você. Não despeça. Daqui a pouco a gente vai sair, fica tranquilo. Elias, quando pediu fogo do céu, foi colocado água ali. Elias e os 300, estão lembrados? 400. Diminui 300. Foi colocado água ali, água. E o fogo do Senhor, a palavra fala, lambeu a água. Não ficou nada. Mesmo que você esteja frio, mesmo que você esteja um gelo, tem vezes que a gente está assim, que a gente não consegue acreditar em nada. Mesmo assim, ao cheiro das águas, a palavra do Senhor fala. Quando tu te tranca no teu quarto, no teu banheiro, e tu começa a adorar o Senhor, começa a ter um tempo de orar em línguas. Queridos, esse gelo vai se derretendo. A presença do Senhor derrete toda frieza de qualquer coração. Então quero te animar no nome do Senhor. Tu levar isso para a tua casa. No dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, nas lutas, nas dificuldades, nas tribulações, tu poder dizer, Senhor, eu não estou sentindo nada, eu quero declarar, bota um CD, bota uma música dos irmãos, deixa o Senhor fluir, queridos, e ao cheiro das águas, vai brotar a vida do Senhor, porque o Espírito Santo habita em você. Você é a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo está pronto, está ansioso, num bom sentido, para manifestar a presença dEle e a graça dEle na tua vida. Rapidinho, irmãos. Quando o Fernando pediu para a gente orar em línguas, a gente ficou orando em línguas, logo ali no final da palavra, eu comecei a orar em línguas e tive uma visão de uma rocha enorme. Uma rocha enorme, você olha para ela e diz, essa rocha aí não quebra não. Mas vinha outra rocha e caía em cima dessa rocha e essa rocha se espatifava. E essa rocha é a nossa rocha eterna. Essa que desceu do céu e que quebrou essa rocha, que é um impossível. Então, tive essa visão, só compartilhando os irmãos. Aleluia. Mais de ti. Mais de ti. Mais de ti. Eu quero mais de ti, Jesus. Aleluia, mais de ti, mais uma vez. Vamos encher esse lugar com essa verdade. Mais de ti, eu mais
Jesus. Amém? Podemos ir para as nossas casas numa semana na presença do Senhor, sendo cheio da sua presença. Aleluia.